gente vai falar sobre estafa mental com o Dr. Leandro Teles. Vem pra cá, vem pra cá. Tudo bem? Essa época do ano a gente já parece que começa a querer ficar estafada, estafado, né? Verdade. Então pronto, a gente vai falar sobre isso depois do intervalo obrigatório. Até já já. Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa. O assunto é estafa mental com o Dr. Leandro Teles e nós vamos direto para alguns sintomas desse estado. O que a gente nota que acontece com uma pessoa que está... Quais são os sintomas cognitivos quando uma pessoa está com estafa mental? Um cérebro cansado, um cérebro fadigado, esgotado, ele vai baixar o rendimento intelectual, que é o que mais nobre ele faz, o emocional e vão ter alguns sintomas físicos. A gente fez uma listinha dos sintomas cognitivos, intelectuais. Primeiro, dificuldade de concentração, dificuldade em prestar atenção, em focar, em realizar uma atividade até o fim. Isso é um sinal de cansaço mental. Esquecimento, dificuldade de evocação, de lembrar uma palavra, o nome de um artista, da onde conhece tal pessoa. Tarefas, esquecer de fazer tarefas. Esquecer tarefas, esquecer objetos pessoais em casa. Isso pode ser um sintoma de cansaço mental. Dificuldade em tomar decisão. O cérebro ele toma decisão a todo momento. Quando ele está cansado, estafado, o rendimento na tomada de decisão ele fica abaixo. Então ele tem dificuldade de concluir e escolher tomando decisões. Falta de criatividade. A criatividade eu acho que é a coisa mais complexa que o cérebro faz. Encontrar uma alternativa fora do senso comum, fora do óbvio. Um cérebro cansado não é criativo. Raciocínio lento. Sensação de que você tem que perder tempo demais para fazer algo que você fazia com mais facilidade. E lógico, o aumento do número de erros no trabalho, na vida pessoal, escolar e aumento do risco de acidentes. Então o cérebro cansado ele baixa na parte cognitiva esses sintomas. No próximo slide... Espera só uma pergunta, doutor. Isso tudo em comparação com o que a pessoa é quando não está cansada? Exatamente. É sempre em comparação com o seu melhor. Então é como se o cérebro funcionasse com o freio de mão puxado. Ele tem um potencial e por estar cansado, e esse cansaço tem várias causas. A gente vai abordar hoje as 7 principais causas na população do cansaço mental. Próximo slide. Essa introdução é mais para a gente só reconhecer os sintomas na gente, né? Sim. O cérebro ele gasta energia para controlar o humor. Então ele sem energia, ele é mal-humorado. Ele tem uma percepção maior do que é negativo e menor do que o que é positivo. A gente descansado, a gente é mais alegre. A gente é mais feliz. Olha só. A gente percebe e exala mais felicidade descansado. Um cérebro cansado, ele é mal-humorado, ele é irritado, intolerante. Ele é negativo, ele olha com o viés do pessimismo, né? Ele tem autoestima mais baixa, menos valia, parece que está tudo ruim. A gente cansado funciona com humor abaixo. Lembra um quadro depressivo. Quando não, evolui para um quadro depressivo. Frustração, falta de motivação, até o quadro de dissociação. Dissociação é um sintoma mais raro. Quando tem aquela síndrome do burnout, esgotamento profissional, a pessoa pode ter uma sensação de que ela não é dona das emoções, que ela é um robô, ou que está num filme, que o mundo está acontecendo de forma diferente. Isso pode ser um sintoma de cansaço mental. Então o cansaço mental deixa a pessoa mais chata. Deixa a pessoa mais difícil de lidar, inclusive consigo mesma. Exato. A gente não se suporta quando nós estamos cansados. O cérebro, ele baixa, isso é um mecanismo de defesa do cérebro. É um sinal de alarme. E tem sintomas físicos também. O nosso último slide, olha, a pessoa pode ficar mais sonolenta quando cansada, sensação de zonzeira, cabeça vazia ou oca, uma sensação de tontura ou leve vertigem, sensação de estar num barco ou numa plataforma. A sensação é física, mas a causa é fadiga. Dores de cabeça e pescoço. Essa musculatura toda se contrai, você tem dores tensionais, esgotamento físico, falta de energia no corpo, para mover o corpo, já que o cérebro é que dá essa energia que nos move, e até sintomas outros como sexuais, gastrointestinais. Então o corpo fala, tudo. O corpo pede para a gente baixar o nível e recuperar a energia. Perfeito. A gente vai continuar sobre esse assunto. Peço que você me espere um minutinho. Que coisa, né? O corpo da gente vai falando e a gente não finge que não percebe, porque a gente percebe. Vamos continuar com o assunto aqui, que também é saúde. Vamos falar continuando falando de estafa mental. 7 principais causas do esgotamento mental. Excesso da atividade mental. Essa é a principal, essa é a mais óbvia. Está cansado o cérebro, excesso de tarefas. Jornada de trabalho alta, jornadas múltiplas, como
casa e trabalho, ou escola e trabalho. E, por exemplo, problema na família, doença na família, separação, essas coisas Com também? certeza. Estresse e preocupação contínua. O cérebro gasta energia pensando, refletindo, se preocupando. Então, quanto mais estresse familiar, social, ou mais energia que você gasta tomando decisões ou no trabalho, pior vai ser o seu rendimento. Então é muito importante que o cérebro ele precise diversificar suas atividades. A gente tem que ter o trabalho, mas também tem que ter tempo para si, lidar com a nossa espiritualidade, com a atividade física, atividade social. Hoje em dia, essa síndrome de burnout, que a gente, em inglês é assim, queimar até o fim, é uma síndrome do esgotamento, quase sempre são pessoas que abdicam do pessoal para trabalhar excessivamente. São pessoas perfeccionistas. Não é uma alternativa inteligente. Não é uma alternativa, porque é insustentável. Você sustenta por algumas semanas a meses, mas uma hora a conta chega. Então a estafa e o esgotamento pode levar a um bloqueio. Essa pessoa pode cair num quadro onde ela é incapaz de resolver os seus problemas e aí ela para na marra. Ela não para mais por opção. Então cuidado. A overdose de informação, de preocupação e de atividade pode levar à estafa mental com muita frequência. Perfeito. Outra causa, a falta de sono ou de descanso. Causa importante. Hoje em dia, no Brasil, 10% da população tem insônia crônica. Insônia por mais que mais que 3 meses. Então, insônia crônica, 10%. 3 meses. Muita gente. Mas não é só as pessoas que têm insônia que não dormem. Também não dorme quem não se dedica ao sono. Como assim, quem vai dormir muito tarde, tem que acordar muito cedo, trabalha longe mora longe do trabalho. Então as pessoas que se privam de sono, seja em quantidade, naquelas 7, 8 horas de sono que os médicos sempre recomendam, seja na qualidade de sono, pessoas que acordam muito à noite, ou que têm apneia do sono, ou que têm outros distúrbios do sono, ou que moram em lugares muito barulhentos, ou que não cuidam do ambiente, o cérebro à noite ele se recupera. É como se fosse uma cidade, o canteiro de obras, né? Então o cérebro à noite ele passa por fases de redução, ele organiza as memórias do dia anterior, ele se prepara para o dia seguinte. E quem trabalha à noite, consegue descansar bem durante o dia? Não é igual. Então essa ideia de trabalhos em turnos noturnos, a pessoa pode fazer por pouco tempo na vida. Ao longo do tempo, o sono diurno não é igual, porque a cidade está agitada, a temperatura é outra. Sempre tem coisas para fazer. O grau de iluminação, nunca o rendimento é igual. Então eu não gosto desses trabalhos tipo 12 por 36 por longo tempo, ou as pessoas que abdicam do sono noturno pelo diurno. Mas a falta de descanso, e aí eu vou colocar também o fim de semana, as férias, a hora de almoço, porque hoje a gente abre mão, abre mão ali, quando vê não sobrou mais nada. É só afazeres, tudo é urgente, tudo é emergente. Terceira principal causa, problemas hormonais. Tem que ficar de olho, às vezes o cansaço Homens mental, e mulheres? Homens e mulheres. Às vezes o cérebro, ele está cansado, não pelas causas anteriores, mas sim por uma atividade hormonal. O hormônio mais importante nesse caso aqui é o hormônio da tireoide. A tireoide é uma usina, ela produz uma coisa que dá energia para o corpo. O hipotireoidismo faz o cérebro funcionar bem lentamente. O raciocínio fica lento, sensação de fadiga contínua. Então, o médico, diante de alguém com estafa, com cansaço, esgotamento, sempre vai avaliar os hormônios. A tireoide para baixo, que é o hipo, dá isso. O hiper também. Porque o hiper faz o pensamento ficar também mais agitado, acelerado. Também pode dar uma sensação de cansaço. E o hipertireoidismo dá insônia, que também não repara o cérebro. Outra coisa, os hormônios sexuais. Na menopausa, na andropausa, no caso do homem que você perguntou, tem mulheres que passam pela menopausa e sentem um pouco de desatenção, fadiga, dificuldade de memória. Homens também, em andropausas muito radicais, onde baixa o testosterona, que é um hormônio, também pode ter isso. Agora tem outros problemas hormonais mais raros, problemas na glândula adrenal ou na hipófise. Então o cérebro precisa de um corpo funcionando bem, para que ele tenha energia suficiente para render. É importante sempre observar os problemas hormonais. Perfeito. Quarta causa, depressão. Essa é a quarta causa na nossa listinha, mas no mundo é a principal causa. Olha só. Principal causa de perda de qualidade de vida. É uma doença extremamente frequente e extremamente incapacitante. A depressão não é só uma doença emocional. Ela faz o cérebro funcionar de forma lenta e empobrecida. Ela dificulta a motivação, dá apatia, a criatividade, dá tristeza, deixa a pessoa menos criativa. A pessoa não consegue tomar decisão por conta própria. Então, é uma doença cerebral, biológica, que dá muito sintoma de fadiga, indisposição e cansaço. Parece que o cérebro está em outra rotação.
Como ele não capta mais o prazer em coisas que antigamente davam prazer, ele acaba funcionando num ritmo abaixo. Se alguém me procurar com estafa, a primeira pergunta na minha cabeça vai ser: essa pessoa não está depressiva? É interessante que isso pode ser causa ou efeito. Pode ser a causa da estafa, mas pode ser a consequência de uma vida onde ele abdicou demais e se agora está pagando o demais. preço, né? Exatamente. Quinta causa na nossa lista, ansiedade, estresse. O estresse, você bem citou, problemas familiares, problemas financeiros, coisas que ficam martelando e ruminando na nossa cabeça. O cérebro fica num segundo plano preocupado com aquilo. Isso consome energia e cansa o cérebro. Você não fez nada, mas pensou em muita coisa. Então, estresse e ansiedade angústia, né? também. O ansioso, ele sofre antes da hora e sofre por inimigos irreais. Então ele está sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo, está sempre angustiado, está tenso porque e se? E se? E quando? E vai que? Então isso cansa muito o cérebro. A ansiedade é uma causa bem comum de estafa mental. Então realmente consome a gente. Fica pensando no e se não der? Você fala assim, mas que energia é essa? É uma energia espiritual? Não, é energia mesmo. O cérebro consome 1/4 do que você come. 1/4 do oxigênio que você respira, quem consome é o seu cérebro. 1/5 do seu sangue vai para o cérebro. E é estranho, porque o cérebro ele pesa só 1,5 kg. Ele pesa 2% do seu peso. Mas ele gasta 1/4 da caloria que você consome. Então, pensar, refletir e se angustiar é um processo que consome energia. Isso, obviamente, uma hora vai baixar o rendimento, como mecanismo de proteção. Até chegar um ponto que um disjuntor cai. Né? Se a tensão for muito grande, o disjuntor cai e a pessoa bloqueia. Aí não é mais opção parar, ela vai parar na marra. Tá. Sexta causa... doenças descompensadas. O que é isso? O cérebro é um órgão como qualquer outro. Ele precisa de oxigênio, nutrientes, sangue. Se a pessoa tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, muito grave, o sangue não é bombeado, atrapalha. Pressão muito baixa, atrapalha. Diabetes com uma glicemia super alta ou baixa, atrapalha o cérebro. Fibromialgia é uma doença que dá dor crônica e muita fadiga, dificuldade de reflexão mental, atrapalha. Doença de Parkinson, esclerose múltipla, também dá fadiga. Quando o corpo vai mal, o cérebro pode ir mal. Então, pessoas que têm doenças pulmonares muito graves, então qualquer doença clínica descompensada, anemia. A pessoa que tem anemia, por exemplo, o cérebro precisa de hemácias, que o oxigênio chegue nele. O cérebro ele não está dissociado do corpo, ele faz parte de um organismo. Perfeito. Sétima causa das principais, rotina Essa a gente não lembra, e essa é uma das mais importantes. A rotina, o tédio demasiado é um veneno, envenena. A pessoa que para e fica na rotina, aquilo é uma areia movediça de vida. Vai afundando. Vai afundando. O cérebro é movido por vivências e pelo novo, pelo desafio. O cérebro está sempre revendo, fazendo diferente. Quando a gente cai numa rotina maçante, pessoal, tem uma outra síndrome, tem o burnout, que é a sobrecarga, e tem o bore-out. Bore-out de tédio, chato, de boring. Então, o cara que não tem perspectiva, o relacionamento na mesmice, o trabalho dominado, essa pessoa funciona abaixo. Quer dizer, ser feliz é um investimento na própria saúde. É um investimento na sua saúde. Porque isso vai trazer mais saúde, que vai devolver infelicidade. Exato. Aí fecha o ciclo, né? Não é nem questão espiritual, né? Energia e tal, não é. É físico o negócio. É físico, é físico. É físico, é palpável, né? é mensurável, é totalmente físico, como qualquer órgão. Cadê o livro para mostrar? O livro, acho que eles têm uma imagem do livro lá. Lá, O Cérebro Ansioso, o livro mais recente do Dr. Leandro Teles, que você encontra em todas as livrarias. Todas as livrarias, pela internet. É sobre gerenciamento emocional, um livro para leigos. E tem também o Antes que eu me esqueça. O Antes que eu me esqueça é sobre gerenciamento intelectual, cognitivo, atenção, memória, também para leigos. Bom, Dr. Leandro Teles é médico neurologista, o site dele muito simples. Leandro Teles, sem nenhuma letra dobrada. leandroteles.com.br, Instagram, @neuroleandroteles e no Face. Facebook é uma fanpage, convido a todos a conhecer a fanpage. É a neurologista Leandro Teles. Eu outro dia entrei no seu Face, é muito interessante. É legal. É muito interessante o conteúdo que você coloca lá. É uma honra recebê-la lá. É uma honra recebê-lo sempre aqui, viu? Até a próxima. Até a próxima. A gente podia falar mais desse assunto, hein? Esse assunto rende, tem muita coisa. Não é? Estafa mental daqui pro fim do ano, acho que só vai ajudar. Vamos trazer mais algumas vezes. Obrigado por ter trazido a princesa. Obrigado eu por ter recebido ela também. Até a próxima.